Bem-vindo ao Museu Vale. Fundado em 1998, nosso museu conta a história da Estrada de Ferro Vitória a Minas, a EFVM, desde o início de sua construção até os dias atuais. O museu que contribui para o desenvolvimento dos municípios em que a Vale está presente e colabora para ampliar o acesso da população aos bens culturais, preservar as identidades culturais regionais e valorizar a memória e o patrimônio histórico brasileiro. Em linha com a missão, o Museu Vale desenvolve ainda um projeto de arte e educação, através de exposições, seminários e oficinas de arte, que contribui para o fortalecimento da formação cultural e artística de crianças e jovens. O programa educativo do Museu Vale tem por objetivo incentivar crianças, adolescentes e jovens a usarem a criatividade e imaginação, conhecendo e vivenciando os diversos aspectos contidos no acervo e nas mostras de arte contemporânea. Este prédio, datado de 1927, foi construído para funcionar como uma estação ferroviária, na época chamada Estação São Carlos. Em 1935, foi renomeada para a Estação Pedro Nolasco, em homenagem ao engenheiro que participou da construção da ferrovia Vitória a Minas e que ocupou a presidência da Companhia Estrada de Ferro Vitória a Minas até a data de seu falecimento. Após a transferência da estação, na década de 1960, para a cidade vizinha, em Cariacica, o prédio abrigou durante algum tempo a administração da Companhia Vale, que hoje funciona no Complexo Industrial de Tubarão, em Vitória. Em 1998, o prédio passou a abrigar o Museu Vale. Construído em estilo eclético, porém sem excessos decorativos, na fachada principal se destaca o pórtico de colunas jônicas, tal como as encontradas em famosos templos gregos. No térreo do prédio funcionam a administração do museu, a recepção, o centro de memória, a sala multimeios e outros serviços. No primeiro pavimento, dividido em 3 salas, contamos a história da construção da ferrovia. E no segundo e último pavimento, apresentamos a atualidade da EFVM. A partir de agora, convidamos você a imaginar este prédio como um grande baú, um baú que guarda um importante acervo e que nos ajudará a contar essa história. Vamos embarcar nessa viagem? A Vitória a Minas foi construída há mais de 100 anos, tendo início em 1903. Foi construída em pequenos trechos devido às dificuldades encontradas durante o processo de construção. O primeiro trecho, a partir do Porto de Vitória, foi inaugurado em 1904 e tinha como objetivo principal transportar as culturas da região ao longo do Rio Doce, especialmente a produção de café e madeira. Com a descoberta do minério de ferro em Minas Gerais, era necessário melhorar a ferrovia e conectar este estado a algum porto, de forma a viabilizar o escoamento de sua produção. Em 1911, empresários ingleses compraram a ferrovia a fim de eletrificá-la e transportar o minério da região. O objetivo agora era atingir a cidade de Itabira e encontrar com a futura linha da Estrada de Ferro Central do Brasil. Após diversas reviravoltas políticas, em 1942, a Estrada de Ferro, sem ter sido eletrificada, passou a ser controlada pela recém-fundada Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale, a qual gerencia a ferrovia até os dias atuais. O início da construção foi um período muito difícil. A estrada de ferro era construída às margens do Rio Doce, uma região caracterizada pelas matas fechadas e a presença de insetos e animais ferozes. Mosquitos transmitiam doenças como malária e febre amarela, enquanto alguns animais selvagens atacavam os operários. Havia uma grande dificuldade em se conseguir mão de obra.
Os recursos financeiros eram escassos. Em 1908, a descoberta do minério de ferro em Minas Gerais gerou a necessidade de expandir a ferrovia até Itabira e motivou melhorias em sua estrutura. Passaram-se 32 anos, desde a descoberta do minério até o início de seu transporte por vias férreas em 1940. Inicialmente, o serviço era feito de forma braçal. Os caminhões eram carregados, saíam da mina e transportavam o minério até os vagões. Nesta época, os trilhos da ferrovia passavam pela ponte Florentino Avidos, a famosa Cinco Pontes, que liga Vila Velha à Vitória. Tanto carros como trens utilizavam a mesma ponte. O carregamento era levado até o mercado da Vila Rubim, bem próximo ao Porto de Vitória. Com o passar dos anos, o Porto de Vitória já não comportava mais o carregamento do minério de ferro. Foi então construído um cais especial, aproveitando a inclinação do Morro do Atalaia, também conhecido como Morro Pela Macaco. Os vagões desembarcavam a carga que chegava com mais facilidade diretamente aos porões dos navios. Em 1960, foi inaugurado o Porto de Tubarão, para onde todo o minério é atualmente levado para o embarque nos navios, processo modernizado que poderá ser observado mais adiante em sua visita. Como falar de estrada de ferro sem falar das estações? As lanternas eram utilizadas para a sinalização entre a estação e os maquinistas durante a noite. O lampião e a luminária foram muito utilizados, visto que até a década de 1970, algumas estações ainda não possuíam energia elétrica. Os relógios são outros exemplos de objetos essenciais às estações. O sino era um importante equipamento de comunicação. A quantidade e a intensidade de badaladas tinham significados diversos, desde a presença do guarda-chaves até a parada imediata do trem. Em meio a tantos objetos, não podemos nos esquecer daqueles que tanto se dedicavam para dar vida à estrada de ferro: maquinistas, foguistas, manobreiros. Os capes faziam parte dos uniformes de todos os trabalhadores da estação. Agentes de estação, em meio a bilhetes, selos e carimbos, cobravam as passagens e controlavam as licenças de passagem para os trens. Eram ainda responsáveis pelo telégrafo, na ausência do telegrafista. Pelos 905 quilômetros de extensão da Vitória a Minas, estão distribuídas cerca de 30 estações, por onde passam mais de 2.800 passageiros diariamente. No passado, ir à estação era um momento solene. As pessoas se arrumavam como se fossem a um grande evento, tanto aqueles que viajavam quanto os que ficavam. Afinal, a estação, além de ser o local onde os passageiros embarcam ou desembarcam dos trens, é também onde estes se despedem de seus entes queridos para viajar em busca do seu destino. A Vitória a Minas é uma das poucas ferrovias no país que até hoje ainda mantém os trens de passageiros funcionando diariamente. O trabalhador ferroviário é um funcionário apaixonado. Em meio a um universo que podemos classificar como rústico, entre a ferrovia e as minas de ferro, encontramos uma paixão que passa de geração em geração. Avós, pais, filhos, todos trabalham na companhia, numa relação comparada a um modelo antigo de casamento, para toda a vida. Costuma-se dizer que o minério vai para o sangue. Todo o material exibido nesta sala, tanto acervo quanto mobiliário, foi obtido no universo da própria empresa. Estava guardado nas oficinas e nas casas dos trabalhadores que muitas vezes se recusaram a jogar fora e mantiveram consigo ferramentas ou outros objetos que não tinham mais utilidade para a empresa. Estes trabalhadores
não conseguiam se desfazer de objetos com os quais conviveram durante muitos anos. Com a criação do museu, os objetos foram voluntariamente doados para ajudar a preservar a memória da Estrada de Ferro Vitória a Minas e contar de forma emocionante essa história centenária. Esta reprodução em miniatura possui cerca de 34 metros quadrados, sendo a maior do Brasil em área específica. Nesta maquete, observamos as etapas do transporte do minério desde a mina até o porto de Tubarão. As minas são cavadas, o minério é extraído e colocado em vagões para ser transportado. Em seu trajeto, a Estrada de Ferro Vitória a Minas passa por localidades diversas, industriais e rurais. Não só a Vale é beneficiada, importantes indústrias situadas às margens da ferrovia também a utilizam para o escoamento de sua produção. Assim, a EFVM diversifica o perfil de carga transportada: ferro-gusa, grãos, carros, aço, carvão, pedras, e amplia seu volume, sendo os números crescentes a cada ano. Na maquete, vemos representadas a Usiminas, outra indústria mineira situada na cidade de Ipatinga, e a Cenibra, indústria de celulose localizada em Belo Oriente. As casinhas que vemos na maquete representam as cidades e fazendas cortadas pelo Rio Doce e por onde a ferrovia passa. Locais onde há produção agrícola e pessoas vivendo. Pessoas que se beneficiam da ferrovia. Afinal, além do transporte de cargas, ao longo da ferrovia é também realizado o transporte de passageiros entre Minas Gerais e Espírito Santo. A sinergia entre cidade e ferrovia depende do respeito mútuo e, em especial, da obediência às sinalizações de trânsito, onde, por muitas vezes, são compartilhados trechos entre carros, pedestres e trem. Quem nunca se deparou com as seguintes sinalizações? Pare, olhe e escute antes de atravessar. Na dúvida, não atravesse. Respeite a orientação do vigia. Se o apito estiver tocando, é sinal de que o trem já vem. Seguir as regras é importante para pedestres, passageiros e funcionários. Finalmente chegamos à estação final de nossa viagem, o Complexo de Tubarão, localizado em Vitória. A construção do porto em substituição ao antigo porto de Vitória permitiu o transporte de mais de 100 milhões de toneladas de minério e a duplicação da ferrovia. Não se sabe ao certo o porquê do nome Tubarão. Conta-se uma história que o porto tem esse nome por ter sido construído na região de uma praia que atraía muitos tubarões. Outra diz que o formato do local parecia com tão temido animal. Ao chegar ao porto, o minério é derramado em esteiras e entra na usina, onde será transformado em pelotas cruas, que serão cozidas. Estas pelotas seguem para os navios e são exportadas para diversos países. Também neste processo são observados os cuidados ambientais. Os aparelhos usados para a transformação das pelotas evitam a emissão de gases e o espalhamento do minério fino. Em todo o local onde há pó fino ou minério de ferro pelotizado, este material é molhado para evitar a dispersão do pó, o chamado empoeiramento. Ao redor de todo o complexo, vemos o Cinturão Verde, uma extensa faixa de árvores com a finalidade de controle da poluição ambiental. Além de conter o pó de minério, abafar ruídos e diminuir o calor, estas árvores ainda cumprem função natural de fornecer o oxigênio,
ajudar no controle do clima e contribuir para o regime das chuvas. Inicialmente criado como centro de referência e pesquisa da Estrada de Ferro Vitória a Minas, para catalogar a documentação referente à história da ferrovia, o hoje remodelado Centro de Memória recebe e cataloga também documentos referentes à arte contemporânea, livros, catálogos de exposição, folhetos com textos críticos ou de curadoria, entre outros. Dentre os diversos tipos de documentos que o Centro de Memória tem em seu acervo, podemos destacar o Banco de Depoimentos, que é formado por diversos relatos de pessoas ligadas à história da Vale ou do museu, direta ou indiretamente. Inaugurado em outubro de 2006, com mais ou menos 11 mil itens, no final de 2011, contava com quase 20 mil itens, quase dobrando essa quantidade ao longo de 5 anos. É o verdadeiro baú da Vale.